Você está acordando cansado, sentindo que sua disposição, confiança e potência não são mais as mesmas? Talvez a intimidade pareça mais difícil de iniciar ou mais difícil de manter, mesmo sabendo que o desejo ainda está dentro de você. Eu sou a doutora Maria José Freire, urologista certificada, e há mais de 20 anos ajudo homens acima dos 50 a recuperar energia, desempenho e masculinidade. E hoje vou-lhe mostrar um ponto simples no seu corpo, que quando massageado por apenas 1 minuto, pode ajudar a restaurar o fluxo sanguíneo e a potência. Mas o que realmente acontece dentro do seu corpo pode surpreender você. Se achar isto útil, junte-se à nossa comunidade assinando o canal, assim você nunca perde vídeos feitos para homens como você. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. A potência não cai de repente do nada. Ela diminui silenciosamente, devagar, muito antes de o homem sentir um problema real. E antes de falarmos sobre o ponto exato que você vai massagear, você precisa entender por que isso acontece, porque raramente se trata apenas de testosterona. Na verdade, muitos homens que se sentam diante de mim no consultório têm níveis perfeitamente normais de testosterona, mas ainda assim se sentem frustrados, cansados e se perguntam por que a intimidade ficou mais difícil do que antes. A verdade é que, depois dos 50, o corpo começa a mudar de forma sutil, afetando desde o fluxo sanguíneo até os sinais nervosos e a tensão muscular em regiões que a maioria dos homens nunca imagina. Com o passar dos anos, a produção de óxido nítrico diminui naturalmente. Esse é o químico que os vasos sanguíneos usam para se abrir e permitir a entrada do sangue. Com menos dele, as artérias que alimentam a região pélvica não se expandem como antes. Ao mesmo tempo, pequenos depósitos de microplacas começam a se formar dentro desses vasos, não o suficiente para causar um ataque cardíaco, mas suficientes para reduzir a pressão e a plenitude necessárias para um bom desempenho. Depois, existe o inimigo silencioso que quase todo homem acima dos 50 enfrenta, a rigidez do assoalho pélvico. Décadas sentado, longas viagens, cadeiras de escritório, tempo no sofá, vão apertando lentamente os músculos na base da pelve. Esses músculos deveriam relaxar durante a excitação, mas quando estão tensos, restringem a circulação e reduzem a sensibilidade nervosa. E falando dos nervos, eles não disparam tão rapidamente quanto quando você tinha 25 anos. Não é culpa sua, é apenas parte do envelhecimento. Junte a isso o estresse, aquele estado constante de luta ou fuga que tantos homens vivem e de repente o seu corpo tenta desempenhar em condições biologicamente impossíveis. Torna-se uma tempestade perfeita. Menos sangue entrando, menos sangue permanecendo, nervos respondendo mais devagar e uma queda na confiança que só reforça o ciclo. Já vi homens que achavam que estavam quebrados, quando na verdade seus corpos estavam apenas pedindo ajuda da maneira mais simples. Mas aqui está algo que a maioria dos homens nunca percebe. A solução começa num lugar de que quase ninguém fala. E aliviar a tensão ali pode começar a restaurar a potência em poucos dias. Deixe-me mostrar onde fica. Agora, aqui está a parte que quase ninguém conta aos homens acima dos 50. O corpo, na verdade, tem um interruptor embutido que pode ajudar a restaurar a potência e ele está localizado em um lugar onde a maioria dos homens nunca pensa em tocar. Não é mágica e não é pensamento positivo, é compreender uma área pequena mas poderosa da sua anatomia que controla o fluxo sanguíneo, a ativação dos nervos e até a sua capacidade de relaxar o suficiente para que a intimidade aconteça naturalmente. Antes de mostrar como massagear esse ponto, você precisa entender por que ele funciona, porque quando você o sentir pela primeira vez, a mudança pode ser surpreendentemente rápida. Entre o escroto e o ânus existe um conjunto de nervos e músculos chamado região perineal. A maioria dos homens pensa nela apenas como o espaço entre, mas na realidade é o centro de comando do assoalho pélvico. E o assoalho pélvico é a estrutura de suporte para a ereção, fluxo sanguíneo e sensação. Atravessando esse pequeno centímetro de tecido passa o nervo pudendo, que carrega os sinais que dizem ao cérebro é hora de agir. Ali também passam pequenas artérias que alimentam a base do pênis e uma rede de músculos que determina quão facilmente o sangue entra e quanto tempo permanece ali. Com o tempo, especialmente com o envelhecimento e longos períodos sentado, essa área fica tensa, comprimida e pouco estimulada. Quando os músculos ali se contraem, eles agem como um punho apertado ao redor dos vasos sanguíneos, limitando o fluxo muito antes dele chegar ao tecido erétil. Quando o nervo está comprimido, as sensações ficam mais fracas, mais lentas ou inconsistentes. Mas quando você aplica pressão suave nesse ponto, algo notável acontece.
Os músculos começam a relaxar, os vasos sanguíneos se abrem e o nervo desperta. É como soltar um suspiro que o corpo nem sabia que estava prendendo. Muitos homens sentem calor, uma leve sensação de peso ou um alívio imediato. É por isso que esta massagem de 1 minuto é tão poderosa. Você não está forçando nada, está apenas desbloqueando o que a idade, a tensão e o estresse vêm mantendo fechado silenciosamente. Mas aqui está o erro que a maioria dos homens comete. Eles pressionam do jeito errado ou no lugar errado e depois acham que nada mudou. A técnica importa mais do que você imagina. E é exatamente isso que vamos ver agora. Mas aqui está onde muitos homens sabotam os próprios resultados. Eles ouvem falar do ponto, cutucam por alguns segundos e depois acham que não funciona. A verdade é que a técnica importa tanto quanto o local. Quando ensino isso aos meus pacientes, enfatizo uma coisa: pressão lenta e intencional. Nada de empurrar forte, nada de toques rápidos. Seu corpo responde quando você trata essa área com paciência, porque está lidando com nervos, músculos e vasos sanguíneos que vêm tensos e negligenciados há anos. E quando você faz do jeito certo, 60 segundos podem fazer diferença. O primeiro passo é simples. Sente-se em uma superfície firme, não no sofá macio, não numa poltrona reclinável, algo que dê apoio ao corpo. Uma cadeira de jantar, um banco, até a beira da cama serve. Depois, usando 2 dedos ou uma pequena bola de massagem, localiza suavemente o ponto perineal entre o escroto e o ânus. Não precisa cavar ou pressionar com força. Você não está procurando dor. Está apenas sentindo um ponto sensível, um local que quase suspira quando você toca. Muitos homens se surpreendem ao descobrir que essa sensibilidade é completamente normal. É tensão acumulada ao longo de anos. Depois de encontrar o ponto, aplique pressão lenta e constante. Respire profundamente pelo abdômen, deixando a barriga subir e descer. Essa parte importa mais do que você imagina. Quando respira pelo abdômen, você tira o corpo do modo de luta ou fuga e o leva ao estado de descanso e liberação, o estado em que a excitação acontece naturalmente. Mantenha a pressão por 10 a 15 segundos. Você pode sentir calor, uma leve pulsação ou apenas relaxamento se espalhando pela pelve. Depois, faça pequenos movimentos circulares, como se estivesse derretendo a tensão camada por camada. Continue por 60 segundos no total, sem pressa, sem força excessiva, apenas deixando a área se soltar. Fisiologicamente, essa rotina rápida desencadeia uma reação em cadeia. O assoalho pélvico relaxa, os vasos se abrem, sangue fresco e oxigenado flui para a base do pênis. O nervo pudendo fica mais responsivo. Muitos homens me dizem que, em poucos minutos, sentem um peso ou uma plenitude que não sentiam há muito tempo. Não uma ereção, mas o corpo despertando, como se dissesse: sim, era isso que eu estava esperando. E aqui está o que digo a todos. Se o ponto estiver um pouco sensível, isso não é sinal de dano. É sinal de que você finalmente está dando atenção a um grupo muscular sobrecarregado e pouco alongado por décadas. Essa sensibilidade é o seu corpo dizendo: obrigado. Mas mesmo com a técnica perfeita, existe um bloqueador oculto que a maioria dos homens mais velhos nunca percebe. Um conjunto de hábitos diários que anulam silenciosamente os benefícios da massagem antes mesmo dela começar. E quando você entende esses bloqueadores, tudo faz muito mais sentido. E é exatamente isso que vamos ver agora. Muitos homens mais velhos cometem um erro silencioso. Aprendem a massagem, fazem corretamente, até começam a sentir pequenas melhorias, mas os hábitos diários desfazem todo o progresso e eles nem percebem, porque a verdade é que esta técnica de 1 minuto só atinge seu potencial quando o resto do estilo de vida não está bloqueando os benefícios que você tenta ativar. Vejo isso o tempo todo. Homens que fazem tudo certo durante a massagem, mas fazem tudo errado nas outras 23 horas do dia. E quando entendem esses bloqueadores, tudo fica claro. O primeiro bloqueador é passar tempo demais sentado. Décadas trabalhando em mesas, dirigindo longas distâncias ou usando cadeiras que inclinam a pelve para frente, fazem o assoalho pélvico não apenas ficar tenso, mas aprender a permanecer tenso. Esses músculos apertam os nervos e vasos que você está tentando despertar. Mesmo que você massageie o ponto certo, se passar o resto do dia numa posição que mantém tudo apertado, é como regar uma planta enquanto alguém aperta o caule. O fluxo nunca chega ao destino. Depois vem a respiração, algo tão simples que esquecemos que importa. A maioria dos homens mais velhos respira alto no peito, especialmente sob estresse. E quando a respiração é rasa,
O corpo entra num modo sutil de luta ou fuga, mesmo quando você está parado. Nesse estado, potência é quase impossível. O assoalho pélvico aperta, os vasos se contraem e o cérebro desvia energia da intimidade para a sobrevivência. Respirar pelo abdômen, mesmo por 2 minutos ao dia, pode redefinir todo o sistema. A postura também tem um papel maior do que se imagina. Pelve inclinada para frente, ombros caídos, postura curvada, tudo isso comprime os nervos pélvicos e reduz a circulação. Com o tempo, o corpo se adapta a essa posição e os sinais de excitação ficam mais lentos. E claro, o estresse amplifica tudo. O cortisol alto não só afeta o humor, ele reduz a produção de óxido nítrico, diminui a sensibilidade nervosa e mantém o corpo num estado onde o desempenho vira uma batalha. Até a hidratação importa mais do que a maioria imagina. Quando você bebe pouca água, o sangue literalmente fica mais espesso, mais lento, menos eficiente em transportar oxigênio. O álcool, especialmente à noite, interfere na circulação e na comunicação dos nervos, causando aquele cansaço matinal que muitos homens atribuem ao envelhecimento. Mas a boa notícia é, esses bloqueadores são reversíveis. Pequenas mudanças causam grandes efeitos. Levantar e caminhar 5 minutos por hora, praticar respiração abdominal, alongar os flexores do quadril por 60 segundos, beber um pouco mais de água ao longo do dia e reduzir álcool à noite, nada disso exige muito esforço. Mas cada atitude remove uma camada de resistência do sistema que você está tentando recuperar. E aqui está o que quero que você ouça claramente. Você não está quebrado, seu corpo não está falhando, ele apenas está preso em padrões antigos, padrões que podem ser reescritos mais rápido do que você imagina. Porque quando você entende o que bloqueia seu progresso e começa a remover esses obstáculos, a massagem que aprendeu se torna muito mais eficaz. E isso me leva a algo que quero que todo homem acima dos 50 ouça. Uma mensagem que pode mudar a forma como você enxerga seu próprio corpo e sua própria força daqui para frente. Vamos falar disso agora. Aqui está o que quero que você lembre, especialmente se tem se sentido desanimado. Masculinidade não é definida por dificuldades temporárias. Todo homem passa por fases em que o corpo parece mais lento, mais tenso ou menos responsivo. Isso não o torna fraco, apenas humano. E a verdade é que seu corpo pode melhorar em qualquer idade. Já vi homens de 50, 60 até 70 anos recuperarem potência, energia e confiança apenas dando ao corpo pequenos sinais de cuidado de forma consistente. Essa rotina simples de massagem não é um sinal de desespero, é um sinal de que você está escolhendo reconectar-se consigo mesmo. Já vi centenas de homens entrarem no meu consultório envergonhados e saírem semanas depois com uma confiança que achavam ter perdido para sempre. Não por causa de remédios, mas porque aprenderam a se reconectar com o próprio corpo. E você pode fazer o mesmo. Você merece se sentir forte. Você merece se sentir desejado. Você merece aproveitar a intimidade sem medo ou hesitação. E a melhor parte? Não é tarde demais. Seu corpo responde rapidamente aos estímulos certos. A consistência cria impulso. E o impulso cria confiança. Você está mais perto de recuperar sua força do que imagina. Se achou isto valioso, junte-se à nossa comunidade e assine o canal para não perder nenhuma orientação futura feita para homens como você. Meu objetivo é dar aos homens acima dos 50 as ferramentas, o conhecimento e a confiança para recuperar energia, sono, desempenho e longevidade. No início deste vídeo, eu disse que havia um ponto que a maioria dos homens nunca imagina e que desempenha um papel poderoso na restauração da potência. Agora você entende porquê e, mais importante, sabe como ativá-lo. Você merece confiança, você merece energia, você merece intimidade restauradora e profunda. Cuide da sua saúde, porque você vale isso. Inscreva-se, deixe um comentário e compartilhe isto com um homem que possa precisar. Estamos construindo esta comunidade juntos.